Tá vendo aquele pontinho azul lá embaixo? É lá que estão dois dos nossos, o Oliver e o Nene. Dois caras incríveis. Tá vendo essas árvores no entorno deles? São árvores da mesma espécie, uma conífera do gênero Pinus. O Pinus não é nativo e, além disso, é um invasor. Ele cresce rápido, sombreia, muda o habitat. Não deixa muitas outras espécies sobreviverem. Infelizmente, esse local é também o único em que uma espécie de palmeira chamada Butia pubspata existe. Uma palmeira anã que não suporta sombra e muito menos competição intensa. Não tem como tirar o Pinus para salvar os butiás. Além de ser um trabalho hercúleo, depende de muitos fatores econômicos, culturais, políticos e sociais. Absurdo, mas real. Em geral, eu diria que não existe esperança para essa espécie. Era para ser o fim dela. Parar de existir e sumir da face da Terra. Mas os chauás estão lá embaixo. Nossa função é essa: salvar espécies da flora nativa do Paraná da extinção. Não somos uma grande ONG, cheia de recursos, de sucesso mundial. Não fazemos extraordinárias campanhas na mídia, não recebemos grandes doações. Nossa timidez e foco quase que exclusivo em pesquisa científica não permitiu. Há tempos entramos no velho mantra amplamente divulgado na Eco 92. Pensar globalmente e agir localmente. Sabemos que em nossa região temos dois ecossistemas extremamente ameaçados: a floresta com araucária e os campos naturais. Queremos fazer a diferença aqui, em nosso jardim. Mas para chegar nesse foco, para alcançar o que somos hoje, o caminho foi sinuoso, como um rio. No final, uma instituição como a nossa quer mesmo é salvar seu semelhante, pois também temos várias ameaças nos circundando. Mas diferente do butiá, que tem que sobreviver aceitando as suas condições, nós podemos viver de esperança. Como educadora ambiental, eu não posso dizer que não existe esperança. Mas confesso que tem dias que eu perco a fé na humanidade um pouco, né? Nesses tempos difíceis isso tem acontecido com cada vez mais frequência. É frustrante ver que a ganância sempre ganha e a vantagem individual sempre se sobrepõe ao bem coletivo. Mas sim, a gente também vê todos os dias exemplos bons de gente que está tentando fazer alguma coisa, gente que deixou de ganhar dinheiro para conservar alguma área. Então sim, acho que existe esperança para a conservação da natureza. Espero sinceramente que a nova geração que vem por aí, a tal da geração alfa, troque o extremismo político por ações de maior afetividade com o mundo e com a natureza. Sinceramente, essa é a minha esperança. Eu acho que quando se pensa em longo prazo, é difícil tema mais relevante do que a conservação da natureza. Os governos, os órgãos relacionados, não conseguem fazer tudo o que é necessário e muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. As ONGs, as instituições sem fins lucrativos, existem por causa disso. E normalmente são pessoas dedicadas e que resolveram colocar a mão na massa, pessoas preocupadas com uma situação. Devido ao tamanho e à quantidade dos problemas ambientais,
Me admira até a existência de poucas instituições ambientais. Na invernal Curitiba, onde dizem que as pessoas são frias como o clima, é que se fizeram as amizades que consolidaram os mais de 16 anos de nossa organização. Éramos 5 estudantes de engenharia florestal, jovens procurando por um sentido na vida, roqueiros, aventureiros. Dentro de nossa imaturidade existia o desejo de uma vida com um significado. Nosso elo se fortaleceu de início com a formação de uma banda, The Daps. Dois de nós se consolidaram como líderes, forjando o cerne de nossa história. Christopher era o nosso guia. Era o que detinha mais conhecimento, o mais focado e destemido. Sua família tinha adoração pelo selvagem e estimulou nele um desejo incansável por aventuras e conhecimento. Identificava plantas como ninguém, escalava e conhecia as montanhas da região, se encantava com rock, estimulava aventuras. Ele fazia as faíscas de sonhos se tornarem fogueiras. Antes de nos conhecermos, ele era um lobo solitário, mas formamos uma matilha. Pablo Hoffman era o mais vulnerável do grupo. Veio de longe, tinha poucos recursos financeiros, morava de favor na casa de parentes, junto com o irmão. De início era tímido e desconfiado. Aos poucos foi interagindo conosco e se fortalecendo. Escrevia poemas, pintava quadros, fazia esculturas, um artista de sensibilidade notável. Juntos fomos criando um norte para nossas personalidades, sempre ligados ao interesse em preservar a beleza do selvagem. As complexidades ecológicas eram detalhes quase totalmente desconhecidos. Uma árvore era apenas uma árvore. Por que se resolve trabalhar com conservação? Muitos nos questionavam desse desejo. A área é rentável para a engenharia florestal, para a biologia e outras áreas conexas? Sempre foi mais a industrial, plantios comerciais, processamento de madeira, entre outros setores. Mas nossa adoração pela aventura, pela beleza do verde, das cores, das flores, se sobrepunha a tudo isso. Quando alguém perguntava que curso fazíamos, não entendiam do que se tratava. Sempre vinha a pergunta: vocês vão ser guardas florestais? É para ser polícia? A minha ligação com a natureza começou quando eu era muito pequena, num lugar chamado Represa do Vossoroca, que fica a 60 quilômetros de Curitiba, no estado do Paraná. Eu me aventurei muito com meu primo Christopher. Nós andávamos de caiaque, fazíamos trilhas na floresta. Aquele lugar, ele nos dava uma liberdade que nós não tínhamos na cidade. Nós aprendemos a amar e a respeitar a natureza, e eu também entendi que eu sou parte dela. À medida que eu fui crescendo, também cresceu dentro de mim o desejo de trabalhar com conservação da natureza. E foi por isso que eu fui estudar engenharia florestal e mais tarde me especializar na área de conservação da natureza. Eu trabalho com conservação da natureza porque eu desde pequeno sempre gostei de árvores, gostei de flores, gostei de pássaros, de animais, rios, cachoeira, peixe, né? E se a gente gosta dessas coisas, a gente quer que elas tenham o seu ambiente preservado, a gente quer que elas consigam evoluir e viver no seu ambiente natural, nas florestas, nos campos, nos cerrados. Então, essa conexão com a conservação da natureza e especialmente a conservação de plantas foi uma coisa quase que instintiva na minha vida, né? Eu sou de uma cidade pequena, morei bastante tempo em área rural, então aprendi a gostar de plantas também com a minha avó e com a minha família. E hoje isso se tornou uma parte muito importante da minha vida, então eu faço isso com muito amor, com muito prazer.
Quando ouvimos falar do papagaio Chauá, abriu-se uma porta mágica. Achamos a forma de unir diversão, aventura e fazer algo útil. Sempre quis falar, nunca tive chance. Esse papagaio está em extinção e a gente achou justo usar o nome dele, que é um nome interessante, para dar o nome ao nosso grupo e simbolizar a nossa luta, né, que é a defesa do meio ambiente, a conscientização das pessoas e mostrar o que tem de bom ainda, que a natureza nos reserva ainda no Paraná. Muito antes de aparecer nesse singelo programa, ficamos 12 dias remando, fotografando as áreas naturais habitats dessa ave e depois divulgando a ameaça que ela sofria. Patrocinados por nossos pais, por empresas de pais de amigos, de parentes, de amigos, a família apostando em nossos sonhos. O Pablo queria ir, mas problemas particulares e recursos escassos não permitiram. Os caiaques oceânicos eram excepcionalmente caros, principalmente para estudantes. Com certeza ele queria ter estado conosco. Sentiu-se isolado, sempre desejoso de colaborar mais. Queria fazer mais pela conservação e ficar mais próximo dos amigos. Mas assim fundamos o Grupo Chauá, com essa viagem inaugural, em mares paranaenses. Desde o início da instituição, nossa intenção era proteger espécies ameaçadas, mas fazíamos menos pela razão e mais pela paixão, pelo instinto de sobrevivência, pelo significado da beleza. Quanto a preservação de uma espécie influencia em nossas vidas? Quanto a conservação da natureza influencia no nosso dia a dia? Eu vou dizer que não influencia. Não influencia porque as pessoas não percebem a natureza no seu dia a dia. Para as pessoas, a natureza é a floresta amazônica, ou é o bosque lá no sítio que você vai no fim de semana. Não percebem que a natureza é também a água que você bebe todos os dias, porque ela não nasce no cano, ela nasce do rio, que nasce lá numa área natural. O papel que você escreve, que vem das árvores, ou a roupa que você veste, que vem de uma fibra natural, algodão que foi plantado, que é a natureza. As pessoas tanto não sabem que isso não é natureza, que elas chamam de recursos naturais. E não percebem que recursos naturais nada mais é do que natureza. 80% da água que chega às nossas hidrelétricas aqui no Brasil vem de áreas protegidas, que nós chamamos de unidades de conservação. Quando pensamos em agricultura, por exemplo, nós cultivamos aqui no Brasil 191 espécies e destas, 114 dependem de polinizadores, ou seja, insetos, morcegos, aves, que visitam essas plantas e permitem com que elas se frutifiquem. Em 2018, esse serviço prestado pelos polinizadores foi contabilizado em 43 bilhões de reais. Por exemplo, se não tiver uma boa de uma mata ciliar ao longo dos rios, o rio vai ficar mais sujo, vai ter menos água e a gente vai ter que gastar muito mais dinheiro para limpar a água e talvez até viver uma crise hídrica como essa que a gente está vivendo em Curitiba nos últimos meses. Essa é a natureza do dia a dia, mas as pessoas não percebem. Nenhuma espécie existe à toa, cada uma tem uma função no sistema. Cada vez que uma espécie para de existir, outra vem cobrir a falta. Porém, para mantermos o sistema nas condições favoráveis à nossa sobrevivência do Homo sapiens, é melhor não ficar testando muito, tirando peça atrás de peça. Temos de ser cautelosos, respeitar a maquinária que é a natureza, suas engrenagens e peças. Seguimos nossa carreira de divulgadores de belezas naturais. Fizemos exposições de fotos, saímos em revistas, jornais, inventamos outras aventuras. Percorremos com nossos caiaques o último trecho navegável do Rio Paraná. Projeto Expedição Guairá, Rio Paraná, Suspiros da Beleza de um Sobrevivente. Mais de 8 dias de remada. Novamente, um dos nossos não foi. Falta de recurso, problemas particulares, a distância da família. Sua sina de sempre acabar solitário, desejoso de fazer mais, lhe perseguindo. Participamos de divertidos programas de televisão.
Cada vez ficávamos mais próximos da natureza e entendíamos melhor suas fragilidades diante das ações antrópicas. Tivemos vários momentos marcantes e divertidos na história da organização. Nas viagens, é claro, e em outros projetos, sempre dedicados a criar vida, proteger seres vivos da morte. O momento engraçado foi quando um dos integrantes da equipe, a gente estava em campo fazendo as atividades de rotina ali, tinha dado uma chuva muito grande naquele dia, ou um dia antes, e tinha um rio. Aí, tava com todos os equipamentos e tal, aí falamos, achamos uma espécie legal, a Aca seloviana, goiaba serrana. Aí falamos, vamos coletar essa espécie e tal, tem bastante semente aqui no chão. Aí ela tava na beira do riacho, assim, o riacho tava cheio. Aí um dos integrantes da nossa equipe ali, tava eu e ele no campo, a gente começou a coletar ali. De repente eu fui para trás de uma outra árvore assim que tinha ali, coletando no chão e tal. Aí o que aconteceu? Eu escutei um plaf na água assim. Daí fui ver, o cara caído na água ali, sem óculos, tinha perdido o óculos da água, o GPS, daí foi uma loucura para achar tudo dentro do rio, correnteza forte ali, foi bem legal. Esse foi um dos momentos mais engraçados que eu passei aqui. Nos formamos. No fim da faculdade, um dos nossos primeiros trabalhos foi ajudar duas biólogas, botânicas muito competentes, um serviço de levantamento de espécies arbóreas, Marília e Marise. Pablo se encantou pela polaca, coletou flores, tomou coragem, entregou com um sorriso. Ela só disse o nome científico e jogou no chão. Não percebeu o romantismo do cara, sempre obstinada, trabalhadora, incansável. Depois se acertaram. Bastante. O Pozonsky se entrosou com a outra bióloga. Ele, que a cada 5 horas dizia uma palavra, teve que conversar com a loira curiosa e de fala incansável. Se apaixonaram. A Sociedade Chauá foi formalizada no papel. Uma instituição que queria abraçar o mundo, salvar a natureza. Mas na real não tínhamos recursos, nem apoiadores, nem ideias bem fundamentadas. Não havia recursos para nenhum projeto. Nosso sustento vinha de trabalhos como autônomos. Alguns se dispersaram, como eu que fui fazer mestrado e doutorado em minha cidade. A Sociedade de Chauá girava em eventos esporádicos, limpeza de áreas, pequenos plantios. Parecia que não iria durar. Os mais próximos colocaram a mão na massa, plantaram a semente da esperança em uma pequena propriedade da família da Marília. Local simples, de terreno ondulado, ali começou um viveiro para árvores nativas, uma produção de árvores frutíferas ou de beleza que encantava os amigos. Pablo não estava mais isolado, um regente, um pesquisador, inteiramente em fervor na fogueira de nossos sonhos. Foi quando Pablo conheceu um garoto, vizinho da propriedade, menino simples da região, falante, esperto, trabalhador. O carinha curtiu o viveiro e aqueles caras estranhos, com ideias de conservar plantas, de fazer florestas crescerem. Chamava-se Erivelto, mas como era pequeno e dedicado, tornou-se Nene. A irmã fez parecido, ajudando também. O grupo foi aumentando. Bom, trabalhar com projetos de conservação, como a Sociedade Chauá, é extremamente gratificante. Nem sempre é um trabalho tão fácil, é um trabalho árduo, principalmente que muitas vezes não existe reconhecimento, né, do trabalho que a gente faz. Mas é muito positivo no sentido de você estar contribuindo para a sociedade, para a conservação da natureza e a manutenção. E a gente desenvolve diversas atividades. Então tem muitas atividades práticas, atividades de escritório, que variam desde a pesquisa científica, análise de dados, coleta de dados em campo, a parte dos relatórios, da compilação dos dados. Isso é muito interessante. É muito vantajoso como profissional você ter uma variedade de trabalhos que acabam te contribuindo para a tua formação de uma forma muito positiva. Para mim, o principal projeto da Chauá, com certeza, é o viveiro de mudas. O viveiro produz principalmente espécies raras e ameaçadas
de uma floresta que é extremamente ameaçada. A floresta com araucária hoje tem menos de 1% da área que ela ocupava originalmente. O simples fato de ter alguém pensando em preservar essas espécies que podem desaparecer amanhã, depois de amanhã, num piscar de olhos, faz desse projeto, para mim, um dos mais importantes do mundo. Claro que esse projeto não envolve só o viveiro, mas envolve desde a identificação de árvores porta-sementes, a coleta em campo, cada espécie num lugar, cada espécie numa época, que é bem complicado, né? Fora o beneficiamento, as pesquisas que têm que ser feitas em cima de cada espécie, de cada semente, porque ninguém sabe como que elas germinam, como que elas nascem. Então, isso para mim com certeza faz com que o projeto do viveiro seja o principal e o mais importante da Chauá. Fomos evoluindo, cada vez mais ampliando a complexidade dos projetos. Uma fundação estrangeira gostou do que viu. Novos editais, dinheiro do exterior, engenheiros florestais, biólogos, agrônomos, equipe nova, educação ambiental, novas ideias. Anos de sucesso, vários editais, o viveiro crescendo, estimula outros viveiros de nativas. Plantios, boletins técnicos, artigos científicos, vários de nós puderam se juntar aos trabalhos novamente. Apresentações do exterior, o esforço de Pablo reconhecido, foi vencedor de um prêmio internacional e hoje dá palestras em inglês no exterior. Trabalhamos arduamente e com alegria, melhorando nossas redes sociais, enviando projetos para vários editais no Brasil e no exterior, dando prosseguimento aos projetos em andamento, novas mudas, novas parcerias, novas florestas desejadas. Tudo indo bem, equipe dinâmica, voluntários, estagiários. Então, veio a pandemia. Viagens praticamente zeradas, home office ativado. Não sabíamos se teríamos recurso, as coletas de sementes paralisadas. Provavelmente uma grande produção perdida, projetos em andamento prejudicados. Anos de estudos comprometidos. Veio a seca. Bom dia a todos, agora eu estou nas margens do Rio Paraná, aqui em Foz do Iguaçu. Quase ficamos sem água. Buscamos de diversas fontes, bombeando. Milhares de espécies ameaçadas ali, mudas ainda. Anos de dedicação. Veio o ciclone. Passou pela região, fez consideráveis estragos. Mas no nosso cantinho feliz, nada muito grave. Mesmo nesse período sombrio, ainda temos uma base de sustentação. Nosso esforço novamente nos salvou. Vários de nossos projetos foram aprovados, projetos como o do Butia pubspata que mostramos no início e de várias outras espécies extremamente ameaçadas. Seguimos trabalhando para ampliar nosso rol de atividades, orgulhosos, sentindo que nossas vidas possuem dignidade dentro da organização que construímos. A história dela é significativamente também a nossa história. Muito orgulho de ser sócio da Sociedade Chauá. E tenho orgulho porque eu conheço essa instituição que começou pequeno e com a força, com a amizade de poucas pessoas, a gente começou a agir localmente e expandiu bastante. E hoje nós somos uma referência em conservação de espécies ameaçadas, em produção de mudas de muitas espécies, né? Então, pensar muitos anos atrás, quando começou um viveiro com um canteiro, com pouquíssimas espécies, e hoje a gente tem uma biodiversidade tão grande sendo trabalhada pela nossa instituição, é um grande orgulho para nós. Dentre as coisas, das muitas coisas que dão orgulho para a gente aqui na Sociedade Chauá, é o envolvimento da equipe que a gente trabalha, a coesão, o amor que as pessoas têm pelo trabalho que elas desenvolvem aqui. Também outras pessoas reconhecendo o trabalho
que a gente faz aqui e se dedicando de forma incrivelmente positiva para salvar as espécies, para conservar, desde coletar uma semente, beneficiar, plantar e ter o orgulho de ver aquilo germinando e crescendo, né? É um grande orgulho. Fazer o que a gente faz aqui, fazer com tanto gosto, é uma coisa incrível, né? Dentro do que a gente consegue ter uns resultados tão grandes e tão positivos para a conservação das espécies é motivo de orgulho.